Que a gente estaria nesse ponto. E aí, voltando, né, ali no ponto de para quem quer trabalhar com isso, quer se especializar nisso, na prática, Dani, quais são, assim, os caminhos mais fáceis ali, pelo menos, né, numericamente falando, que a pessoa consegue falar, pô, isso aqui é legal, tem uma procura, já existe um público ali que eu consiga trabalhar, que eu consiga desenvolver tal projeto. Você poderia dar um exemplo? Sim, acho que hoje o que tá no hype, o que tá bombando, a gente tá precisando de profissionais e não acha, inclusive, né? Tem vaga aberta lá na empresa, a gente tá com dificuldade de achar profissionais para isso, que é o desenvolvimento de agentes de inteligência artificial. O que são esses agentes, né? Você vai olhar para os processos da sua empresa, pensar quais são esses aqui eu faço igual todo dia. Isso com certeza é automatizado. Então a gente está precisando de gente que tenha essa habilidade de automação, usando todas as tecnologias que a gente tem hoje para automatizar esses processos, que são os agentes de IA. Então que eles vão conseguir entrar lá no meu RP, pegar a planilha, enviar o dado de um lado para o outro, tomar uma decisão ali no meio do caminho. Então a gente precisa de pessoas que construam esses agentes de IA. O que são esses agentes de IA na prática? Python, ferramentas de automação, e aí pode ser desde um framework básico, depois a gente pode pôr as ferramentas, né, na descrição. Pode, sim. Ferramentas tipo N8N, frameworks aí um pouco mais complexos, como LangChain, como Creo AI, que eu tô dando, assim, o caminho técnico mesmo, né, tipo, o que você vai digitar no YouTube para pesquisar a primeira aula, né, então, focar na construção desses agentes quando você olha para o lado técnico. Eu quero ser um programador, um desenvolvedor que vai resolver os problemas do mercado, porque tem muito mercado para isso. Então tem muita gente precisando. Até o que você falou, como cada empresa, cada especialização farmacêutica, alimentícia, então cada um também tem as suas, né, aquilo que precisa. Então ter uma pessoa que consiga desenvolver isso mais personalizado todo mundo tem dado, né? É essencial, exatamente. Todo mundo tem dado e precisa ter sido analisado. E eu dei esse exemplo, né, porque o corporativo é o que está na minha realidade, então é automático para eu falar, mas, assim, o vizinho na padaria precisa de um agente para ajudar ele a controlar o estoque. Entendi. Entendeu? O dentista da rua de cima também precisa de alguém para ajudar ele no atendimento ao cliente. Então você não precisa ficar preso ao mercado de uma grande empresa. Todo mundo na sua rua precisa de um agente. Você vai facilitar. Então, assim, você tendo essa base que eu falei, você vai poder oferecer serviço para todo mundo na sua rua. Legal. Entendeu? Então, assim, você pode, vamos supor que você quer se especializar com dentistas. Você entra lá no ChatGPT, liste para mim todos, ou no Manus, ou no Gemini, o que você preferir. Liste para mim todos os dentistas da Vila Leopoldina. O que tem serviço em comum que eu posso oferecer para todos os dentistas? Então, vou montar um fluxo de agendamento automático pelo WhatsApp. Você oferece esse mesmo serviço para todo mundo. Sim, porque você só vai personalizar, mas a ferramenta é a mesma. Então, assim, você pode olhar para um nicho, especializar para esse nicho e oferecer esse serviço facilmente para todo mundo ali numa região. A série é como fazer dinheiro. Vamos falar de dinheiro? Pergunta aí, Lucas. Quanto que rola nessa parada? O pior é que eu tenho até uma ideia, mas vamos lá. Porque isso não é novo, né? Não você pegar uma demanda de mercado, que nem você falou, agendamento de dentista. Quando os dentistas começaram a trabalhar, eles precisavam de uma pessoa que fizesse agendamento. Só que essa pessoa era secretária, ela fazia na mão. Sim. Hoje em dia, é uma pessoa que desenvolve via inteligência artificial, né? Então, é você poder criar escala, você cria um software ali uma vez, e aí você vende isso em larga escala. Então, aí, que valores que isso podem chegar, né? Claro, se você conseguir milhares de clientes, milhões de clientes, cara, você vende numa estrutura ali, por poucos centavos, às vezes, uma coisa que vai embora, né? Sim. Mas você tem noção, assim, do quanto um software extremamente complexo, que vai ser vendido para uma pessoa só, ou para uma empresa só, em que valores você pode chegar? Cara, é muito difícil essa resposta, porque você pode ter um agente simples que vai custar 3 mil reais, ou você pode ter uma operação complexa que vai chegar a 200 mil reais. Entendi. Então não tem uma resposta mas única. a ideia era a gente ter uma média de valor, e legal que você já deu um mínimo ali, que você perguntou, né, algo mais complexo, mas é um desenvolvimento. Então, se ele desenvolve uma ferramenta que dá para servir para vários, né, para vários nichos, ele personalizando, dá uma média de 3 mil para cada cliente, por exemplo. Pode começar por aí, mas conforme você aumenta um pouco a complexidade ali do que vai estar envolvido dentro do agente, aí você aumenta para 5, aumenta para 8, e o legal é que você depois tem um serviço de manutenção daquilo. Então, a sustentação do agente. É uma então, renda assim, você muito constrói boa, uma né? vez, depois você tem uma renda ali de manter aquilo funcionando. Quando surge uma tecnologia nova, você vai fazer um ajuste, deu algum probleminha ali no fluxo, você vai ter que entrar lá para atuar. Então, você ganha também na sustentação depois desses agentes que você... É uma renda muito que você boa, colocou, porque para cada cliente ali que você vai fazendo a carteira e tudo. Agora, legal, falamos as partes boas. Qual o maior desafio? Quer dizer, quanto tempo a pessoa acaba tendo que
despender para desenvolver, às vezes, uma ferramenta? Claro que depende das Sim. habilidades, mas vamos pegar uma média. E qual o maior desafio? Então, qual o ponto fraco, né, de trabalhar com isso? 2 desafios principais que eu vejo. O primeiro é que, assim, quando a gente... tá todo mundo... Vai acabar os programadores também, tem muito isso, muita essa discussão. E aí, de novo, eu volto porque eu falei lá no começo. A construção da mentalidade da lógica. Tá. A lógica é o mais difícil de você construir. E essa é uma habilidade muito rica e muito importante, porque, de novo, independente da tecnologia que surgir, se você tiver a lógica de como um sistema é construído, você se adapta à tecnologia. E esse é o maior desafio. Você conseguir colocar isso num processo e garantir que as exceções vão ser tratadas, que os erros vão ser tratados, que quem não é da área de tecnologia, talvez não tenha a dimensão do quanto essas coisas são importantes. Eu vou entrar lá, vou criar um sistema automatizado, vou entrar no chat GPT, mas não pensa na escala, não pensa na disponibilidade, não pensa na segurança dos dados, não pensa, tá, mas e se falhar? O que eu faço se falhar no meio do caminho? Eu mando um alerta? Eu registro num banco de dados que deu erro, que são coisas que englobam o todo de uma automação. Então, acho que esse é o desafio, você desenvolver a lógica de raciocínio para um sistema, né? Para que você até consiga lidar com os percalços disso também. E as diferenças entre um cliente ou outro. Tá. Que mudança na lógica do meu fluxo aqui tem que ter para comportar tudo isso. E o segundo, que muitas vezes, dependendo do cenário da automação, é a própria, para o cliente que você estiver oferecendo esse serviço, dele não ter um processo estruturado, e aí é muito difícil automatizar o caos, ou dele não ter dados o suficiente para você conseguir automatizar ou prever o que precisa ser previsto, né? Então, assim, do lado de quem está desenvolvendo, acho que o maior desafio é você trabalhar essa lógica muito bem trabalhada para você conseguir construir uma solução sustentável, e do outro lado do cliente é ele ter processos e dados organizados de forma que viabilize a inteligência artificial entender e esse processo ser possível de ser automatizado. Então, acho que esses são os 2 desafios ali que eu vejo, né? Devem ter muitos outros, mas acho que esses 2 são bons cases. Legal. E aí, entrando um pouco mais nesses exemplos que você deu, de profissionais liberais, empreendedores, mas agora olhando mais pro lado deles, né? Então, o que você falou, eu tenho um consultório ali de dentista, claro que eu posso ter uso de um agente de IA para me ajudar a desenvolver essas coisas. Mas eu mesmo, dentro do meu negócio, como é que eu posso fazer mais dinheiro? Como é que eu posso usar a inteligência artificial para melhorar sem saber programar, sem saber fazer nada de tecnologia? Então, realmente, como, vamos dizer assim, uma pessoa normal, né, fora do nosso mundo de tecnologia, eu. que a gente não é normal. Não, tem uma coisa que a gente não é normal. A única normal nessa mesa sou eu, então, já entendi. Então, como essas pessoas podem usar mas de que forma usar mesmo, né, operacionalmente falando, e quais ferramentas usar para extrair o máximo da inteligência artificial dentro do negócio delas? Eu costumo dizer assim, vou até dar o framework que eu uso na minha vida, né? E isso eu acho que se aplica para qualquer profissional, qualquer área de negócio, independente do caso. Lista quais são as atividades que você faz. E olha, quebra ela em etapas, né? Que aí, de novo, a questão da lógica, né? De você quebrar as coisas em etapas menores. Olha para essas atividades e aí dentro dela você fala, vou pegar uma dor minha aqui. Essa é uma dor. Eu gasto muito tempo fazendo isso. Ou isso é muito chato. Ou isso eu sei que se eu automatizar eu vou ganhar mais tanto de lucro. Então olha para essas dores. Pega esse caso de uso. Se você não sabe por onde começar, entra lá na inteligência artificial, fala, eu tenho essa dor, me ajuda a resolver ela. Tá. Né, assim, tô falando aqui de forma genérica porque eu não sei de que dor a gente tá falando, né? Sim. Então, assim, como essa dor minha pode ser resolvida com inteligência artificial? E, de novo, pode ser só uma automação simples, que nem agendamento. Um agendamento não necessariamente precisa de inteligência artificial, porque às vezes abrir um calendário e a pessoa salvar o dia que ela quer ir lá. Mas pode ser uma conversa, né? Então, eu quero resolver essa dor de agendamento. E aí você vai atrás das ferramentas que podem te ajudar a resolver essa dor, né? Então, assim, joga lá no chat GPT e fala, como é que eu automatizo essa dor aqui? E ele vai te dar o passo a passo. Hoje, o que a gente já tem de soluções de forma mais genérica falando, né? Qualquer um desses modelos, para geração de relatório, para te ajudar a fazer um planejamento estratégico, para te ajudar a analisar uma proposta comercial, te ajudar a precificar uma proposta, que tudo isso não é um ganho direto, mas é um ganho direto de tempo e produtividade ou de identificar algum risco que você não teria identificado. Né? Então, é um ganho financeiro indireto ali para te ajudar na elaboração dessas coisas. Tem ferramenta para fazer ata de reunião, tem ferramenta para fazer análise de dados e te ajudar numa previsão de vendas, por exemplo. Então, assim, são muitas possibilidades e muitas ferramentas. Então, o que eu te aconselho é, olha para sua empresa, para o seu negócio, para o seu serviço, lista quais são as tarefas, quais são as que têm mais dor, qual que é você acha que perde mais tempo ou perde mais dinheiro. Pega esse caso de uso e foca nele. Também não tenta aprender todas as ferramentas, todas as soluções, pega uma dor, resolve uma dor de cada vez. E se não sabe por onde começar, joga no ChatGPT. Por onde começar. Para ele te ajudar. Mas acho que hoje essas soluções, essas tecnologias novas, esses modelos de linguagem e todas as outras ferramentas que, inclusive, operam em cima, né, que resolvem problemas
muito específicos ali de cada área de negócio, abriram muitas possibilidades, né? E acho que o ganho de tempo e produtividade para te ajudar, que nem você comentou, né? Eu precisava fazer uma apresentação para ontem. Não tem coisa melhor. Eu uso muito, porque assim, eu sou resistente à tecnologia, mas eu aprendo para facilitar o meu dia, mas eu não sou de ficar ali horas navegando e aquela coisa, não é novidade, já falei desde o começo. Mas, né, a gente tem que usar ali então, eu gosto muito de, por exemplo, pegar modelos de contratos que eu já tinha, e aí eu subo aquilo e falo, me fala aqui, me atualiza, aonde tem os pontos fracos, onde eu posso melhorar e tal. E aí ele vai trazendo coisas ali muito pertinentes. Eu falo, olha, melhorei aqui. Então, acho que assim, independente do quanto você gosta ou não, mas vale a pena experimentar, né, e ver aonde aquilo pode facilitar. E é o que você falou, não precisa ficar sabendo de várias, porque a gente vê muito também essa coisa. Funciona, Dani, essa coisa de, aprenda um curso, fazer um curso de mesmo para a pessoa usar assim no seu negócio, funciona. Você acha que vale a pena? Vale porque você desbloqueia, porque muitas vezes a pessoa fala, eu não sabia que dava para usar dessa forma. E aí você desbloqueia, né, conforme você vai dando exemplos para a pessoa de como ela pode usar, ela fala, entendi. Às vezes até já tentou usar, não veio o resultado que queria. E era um detalhezinho no prompt ali que você precisava ajustar. Eu ia te perguntar isso agora, então é o prompt. O segredo é o prompt. Começa primeiro, o que é o prompt? Né? O que é o prompt? Tem gente que nem sabe. Eu vejo, até principalmente as pessoas mais velhas, você fala, pesquisa isso, pergunta pro GP, né, vê como que funciona. Aí a pessoa, tipo, mas como eu faço isso, né? Então, às vezes, essa primeira barreira já é a mais difícil, né? Então, acho que é legal falar um pouco de o que é prompt, que para quem é da área de tecnologia é óbvio, né? E por que ele é importante. Sim. O prompt nada mais é que é o comando que você vai dar para esses modelos de linguagem ou de geração de imagem, enfim, qualquer que seja, para te trazer uma resposta. Então, que é o mais difícil, né? O ser humano saber o que ele quer. Então, assim, saber o que pedir é um grande desafio. É a história do gênio da lâmpada. Exatamente. Né? Legal, eu tenho. E agora, o que eu peço, né? Então, assim, muito simplificadamente, é o que você vai pedir para ter o resultado que você espera. Então, de novo, a lógica. Se você pensar, putz, para eu ter esse resultado aqui que eu espero, eu preciso pedir isso dessa forma. Né? Então, eu tenho um problema X, ou o meu público é esse, eu tenho esse problema aqui, me ajude a resolver essa situação, me dê 5 ideias para. Então, assim, você também tem uma ideia de qual é o resultado que você espera daquilo que você está pedindo. Quanto mais específico for, melhor vai ser o resultado. E aí, em cada prompt, você pode dar um exemplo prático, assim, de coloca um prompt simples para iniciar, para quem ainda não tem muita prática, e como que pode ir acrescentando, evoluindo esse prompt para ele ir trazendo, melhor resultado? Vou pegar um exemplo, por exemplo, de organização financeira. Tá. Eu posso chegar no ChatGPT e falar, preciso organizar minha vida financeira. Ponto. E ele vai falar, oi? Bacana, legal. Legal, né? Ou eu posso falar, eu tenho esses gastos no meu cartão de crédito. Me ajude a distribuir o que foi com cada comida, né? Pegar meus gastos básicos ali do que foi no cartão de crédito e sugerir o que eu posso ter uma redução de custo. Legal. É outro caminho. Ou eu posso pegar, tenho uma renda mensal de X mil reais por mês. Como eu posso distribuir a minha renda, considerando que eu tenho um aluguel, ou eu tenho uma parcela, ou eu tenho um cartão de crédito, tenho 2 filhos, tenho escola, então você já foi em outro nível. Consigo investir tantos reais por mês. Quais aplicações você sugere para que eu monte a minha carteira? Então, você foi evoluindo, indo cada vez mais específico no que você precisava, ao invés de você ir lá e falar, preciso organizar minha vida financeira. E é o que você falou, quanto mais você vai dando os comandos, ele vai entendendo a nossa intenção nos pedidos também, e aí ele vai conseguindo entregar mais personalizado, né? Sim. E aí, de novo, né, se você não sabe por onde começar, ainda assim, preciso organizar minha vida financeira, me ajude a saber o que eu preciso saber sobre isso para eu poder te fazer as perguntas certas. Boa. Então, ainda é um caminho, esse entendeu? É um bom prompt, porque eu tava comparando aqui, né, que você falou do planejamento financeiro, e eu fiquei imaginando se você fizesse as mesmas perguntas que você fez para um planejador financeiro, para uma pessoa. E meio que, tipo, a resposta ia ser na mesma linha, porque você fala, preciso organizar minha vida financeira. O que o planejador financeiro faz com isso? Exatamente. É muito uma conversa, sabe? Então, esses dias eu tava indo para uma reunião num cliente, um cliente super grande, e aí eu tava dirigindo, eu falei, putz, tive um insight aqui que eu queria inserir isso agora na apresentação, mas eu tava dirigindo e ainda caminho pro cliente, né? Aí eu peguei o comando de voz e falei, chat, é o seguinte, tô indo para o cliente X, eu tive esse insight aqui,
Me ajuda a fazer isso, me ajuda a estruturar esse raciocínio, porque eu preciso vender esse pitch agora no cliente. Ele, eu acho que você pode seguir os caminhos A, B e C, entendeu? Então eu fui conversando com ele, como se eu estivesse conversando com alguém do meu lado ali. Sim. E aí eu construí o raciocínio, cheguei e apresentei o que eu precisava pro cliente. Então ter muito essa ideia também de ser uma conversa, acho que às vezes simplifica um pouco também, né? Porque a gente veio de um caminho de busca do Google, né? Que a gente tinha que fazer a pergunta certa para ser muitas palavras-chave para eu conseguir chegar numa boa resposta, né? E agora, podendo conversar, também ter essa... Acho que isso facilita um pouco, tira um pouco desse medo de por onde eu começo. Cara, pensa que você tá conversando com uma pessoa, o que você perguntaria pra ela? Né, eu tô conversando com o meu planejador financeiro, como que eu iniciaria essa conversa com ele? Pensa assim também, que eu acho que simplifica um pouco. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui complicada. O que não fazer no chat GPT? O que você acha? Que fala, não, isso aqui não adianta. Você pode perguntar o melhor prompt do mundo, ele não vai te entregar. Tem alguma coisa? Difícil essa pergunta. Uma recomendação é nunca coloque dados dos seus clientes e da sua empresa diretamente lá no chat GPT. Boa, tá vendo? Não faça isso, porque aí você pode quebrar, se tiver um NDA, alguma coisa desse tipo, você pode ter um problema sério de contrato. Agora... Isso acho que é o meu principal ponto, assim, de privacidade e segurança, eu tenho um ponto também de coisas que não perguntar. Eu terminei o mestrado recentemente, né, em economia, e eu estava escrevendo um projeto, era um estudo sobre a situação econômica do Chile e tal. E aí eu falei, vamos testar esse negócio, né? E aí eu perguntei para ele, falei, cara, me manda uma tabelinha aqui com todos os dados econômicos do Chile, de inflação, de não sei o que, de tal período a tal período. Ele mandou. Aí eu entrei no Banco Central do Chile e não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Então, assim, é um ponto importantíssimo. eu uso hoje, pelo menos para mim, né? Eu uso muito, assim, eu escrevi o projeto inteiro. Eu dou na mão dele e falo, cara, reescreve como se você fosse o maior especialista no assunto. Aí ele faz um puta trabalho legal. Mas a busca da informação, a busca dos dados, normalmente eu tenho que fazer por fora. Sim. E colocar lá para ele, porque não é confiável você acreditar que aquele dado que ele te deu realmente esse é um ponto importantíssimo, né? Que é o que eu falei no começo. Ele é uma máquina de probabilidade. E probabilidade nunca é muito difícil ser 100%. E não dá pra saber em qual fonte e de que período, né? Porque a gente fala, as coisas mudam. Se você perguntar, ele até fala. Sim, mas eu tô dizendo, acaba às vezes não sendo atualizado, ou a fonte que ele foi procurar, é o que você falou, naquela vez, naquela requisição, não foi. Exato. Exato. Tá, legal. Então é importante, dois pontos importantes. Você usar a ferramenta sem ser especialista naquele assunto, você tem que tomar muito cuidado. Porque também, né, muita gente usa, vou montar um plano, vou montar uma dieta, né, vou montar um treino de academia, legal e tal, mas assim, se você tiver uma hérnia de disco, será que você pode fazer aquele treino que ele sugeriu? Então, assim, se você não tiver o domínio do que você tá pedindo, toma cuidado com as respostas, porque pode vir algo que vai te prejudicar ou vir um dado que não é acurado. Isso é legal, então, cara, porque é bem isso, assim, né, faz mais sentido um educador físico usar o ChatGPT para montar um treino do que uma pessoa que não é educadora física usar o ChatGPT para montar o treino, né? Isso é muito importante. Eu penso dessa forma, né, acho que talvez essa opinião seja bem dividida, mas eu penso dessa forma. Ou seja, use, mas com moderação. Com responsabilidade. Com responsabilidade. E com a consciência de que ele é uma máquina de probabilidade. Ele não é um especialista em assunto nenhum. Ele vai pegar ali e juntar as palavras para te entregar uma resposta. O ser humano sempre quer o milagre, né? Sempre quer ali a resposta mágica. E a gente tem que lembrar que, assim, como qualquer outra ferramenta, a inteligência artificial ajuda numa série de coisas, mas existe a nossa responsabilidade de apurar aquilo que faz sentido para você, entender que ele não é um especialista em tudo. Legal, muito bom. Bom, e aí, Dani, pra gente encerrar aqui, as pessoas que estão assistindo a gente olharam e falaram, pô, adorei a Dani, quero adicionar ela, quero seguir. Quais são as redes sociais, quais são os contatos que você oferece hoje para as pessoas te procurarem, tirarem dúvidas? Você ensina sobre ou contratarem serviços, né? O que você faz? Então, agora é o momento de você brilhar. Obrigada. Pode me procurar no Instagram, que é a minha rede social principal. Também tô no LinkedIn, mas o Instagram é onde eu tô focando a minha energia agora, daniele.kretli. Pode me mandar inbox lá, a gente conversa, troca uma ideia. Eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas em breve eu vou lançar o meu curso de inteligência artificial. Então, para ajudar quem não sabe por onde começar, então já me procurem lá e fiquem ligados que em breve vai sair o meu curso. Mas também, qualquer dúvida, eu posto toda semana lá muitas dicas de ferramenta. Falo também bastante sobre como o mercado tá aquecido, como funciona, o que aprender, por onde caminhar. Então, pode me seguir nas redes sociais. O curso já tem nome, não? Não, ainda não, mas tá no forno, tá no forno. Quando sair, provavelmente já vai ter, então, legal. Sim. Tem mais um ponto que a gente não falou, mas eu queria aproveitar pra gente falar. Eu acho que esse é um momento do mercado muito favorável para a gente colocar as nossas ideias no mundo. Né? Então, hoje, por exemplo, para quem é um empreendedor e tô aqui com uma ideia de projeto, não sei para onde começar, hoje tem muita ferramenta para você construir seu MVP no final de semana. Assim, então, assim, tem muitas ferramentas, a gente bota todas aqui na descrição, né? Lovable, Base 44, você entra lá, coloca o prompt de qual é a sua ideia, de qual é o seu produto, e ele vai montar o protótipo para você. Você só vai precisar, de novo, ter a lógica para ir ajustando o que precisa, mas em um final de semana você coloca seu protótipo no mundo para validar a sua ideia.
Legal. Então, eu acho que isso é um caminho muito bom também, né? Pensando aqui no contexto de como ganhar dinheiro. Faz esse protótipo, mostra para o maior número de pessoas que você conhece, já valida a sua ideia. Sim. Se tiver oportunidade, você já consegue fazer um pitch ali para um investidor e aí você constrói uma solução robusta por trás. Mas acho que é um momento favorável de você usar todas essas ferramentas para colocar suas ideias no mundo, né? E lembrando que não só para quem está começando, mas mesmo quem já tem, a gente sempre fala que mudança, né, inovação, então mesmo que você já está com seu produto aí um tempão, bora lá, coloca lá, vê quais os insights, quais as novidades, qual o novo produto e por aí vai. Assim, e nos outros episódios a gente falou muito sobre produto, sobre usabilidade, sobre MVP, sobre como construir, e aí talvez realmente para a pessoa que está assistindo, muito legal, mas como é que eu faço? Tá aí. A ferramenta aí para fazer para você. Exatamente. Legal, Perfeito. nós vamos listar Aproveitem. então, né, essas principais ferramentas, mas procura a Dani, né, nada melhor aí do que a fonte para poder trazer, é o que você falou, né, cada dia, porque enquanto a gente está aqui, quantas ferramentas e quantas inteligências eles estão lá pesquisando e inventando, e amanhã daqui a pouco lança e daqui a um mês, né? Sim. Tem um site que chama Tem uma IA para isso. E tem mais de 35 mil ferramentas listadas. Olha, então você digita o que você precisa. Essa eu não conhecia. Você digita o que você precisa e ele te sugere as principais. As principais. Então, assim, são mais de ótimo. 34 mil ferramentas. Legal. É difícil acompanhar. Sim. Dica de ouro. Essa é uma dica de ouro também. Eu preciso de um IA pra fazer tal coisa. Será que existe? Aí tem lá o site, tem um IA pra isso. Tá em inglês, acho que é There's an AI for that, mas aí você pesquisa lá e ele vai te sugerir alguma coisa também. Nossa, muito bom, Legal. Dani. Ótimo papo. Muito Obrigada, obrigado. pessoal. Muito obrigada, Foi ótimo, adorei também. E me sigam no Instagram. Isso aí.